Isso. Bom, bom dia para vocês, tudo bem? Pessoal, a gente estava falando sobre vírus na última aula, né? Aí agora a gente vai continuar falando de vírus, só que a gente vai falar das doenças causadas por vírus. Então a gente vai ver que tem várias doenças, inclusive nós estamos, né, tem mais de quase um ano aí que nós estamos vivendo um problema sério por causa de vírus, né? Que é esse tal desse coronavírus aí. E a gente vai falar primeiro, a gente vai deixar até ele por último, a gente vai falar primeiro de algumas outras doenças que são acometidas pelos vírus, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Eu não sei o que está acontecendo, sempre tem um probleminha de passagem dos slides quando eu coloco na tela cheia. Só confere para mim, vocês estão conseguindo visualizar e aí tá passando ou não? Eu ainda não estou vendo, não. Me digam aí, por favor. Tá Passou o slide? Para mim, continuou no slide 1. Isso, tá. Peraí. Eu tô com o meu áudio desativado. Aqui, só um minutinho. Já entendi porque que eu não estou ouvindo vocês. É meu áudio que está desativado aqui, ó. Aí. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Peraí. Eu não tava ouvindo ninguém. Meu áudio que estava desativado aqui. Isso que eu tô falando. Eu falo bom dia, ninguém me responde, ninguém fala nada comigo. É meu áudio que estava. A minha tela tá preta? De ninguém tá conseguindo visualizar? Eu quero só testar um negócio aqui, porque toda vez que eu coloco, ele não deixa eu colocar na tela grande, sabe? Aí fica essa tela pequenininha assim. Aí quando eu coloco tela grande, ele não muda. Deixa eu ver agora se ele vai, peraí. Aí vocês me falam se mudou. Aí vocês estão conseguindo visualizar agora, não estão? Tá a tela inteira, né? Não. Passou o slide ou não? Para mim ainda não. Não passou. Pois é, não sei o que. Aí, eu já passei vários slides e não passa. Eu acho que ele estava. Não sei que problema que ele tem que não passa os slides quando eu coloco na tela inteira. Mas vamos assim mesmo, então, sem essa tela inteira aí, porque senão eu vou perder tempo caçando qual que é o problema. A gente não faz nada hoje. Agora, mas estão conseguindo compartilhar, belezinha, né? Então, pessoal, olha só. Nós falamos na última aula, a gente começou até a falar das doenças, a gente começou a falar da AIDS, né? Então, a gente falou que a AIDS é uma doença que ela é adquirida, né, através de relações sexuais sem preservativo, do compartilhamento de agulhas ou instrumentos perfuro-cortantes. Como assim instrumento perfuro-cortante? Então, um alicate que eu uso para fazer minha unha, por exemplo. Então, eu me cortei, né, tirando a minha cutícula, e aí esse alicate foi usado antes com uma pessoa que era portadora do vírus. Esse alicate pode ser um veículo de transmissão também do vírus, tá? Outra forma de transmissão, além do sexo e de instrumentos perfuro-cortantes, são através do aleitamento materno. Então, as mulheres que têm o vírus da AIDS, quando amamentam, passam esse vírus para o bebê. Então, por isso que hoje, assim, antigamente, na época da avó de vocês, existia muito a questão de mãe de leite, né? A mãe não conseguia ter o leite suficiente, aí a vizinha tinha um bebê, aí dava para a vizinha amamentar. Hoje é perigosíssimo fazer isso, porque se a vizinha tiver alguma doença, né, que possa ser transmitida pelo leite, por exemplo, AIDS, né, ela pode contaminar o bebê. Tá? Bom, outra forma de transmissão, né, seria só mais instrumento perfuro-cortante, relação sexual da mãe durante a gestação ou durante o aleitamento materno, né? Porque aí a gente já comentou na outra aula os líquidos que passam, né, que são os líquidos das secreções seminais, que é o líquido da secreção vaginal, o sêmen, né, que é o sangue, tá? E o leite materno. Então, esses são os líquidos do nosso corpo que passam vírus. Outro líquido que tem é o líquido cefalorraquidiano, mas esse líquido, no normal, a gente não entra em contato com ele, que é um líquido que circula do nosso cérebro na coluna vertebral,
Então, esse líquido, quem trabalha com ele são os médicos, né? Que vão coletar para fazer exame, algo assim. Então, no nosso dia a dia, a gente não entra em contato com isso, né? Então, essa é uma forma mais branda. Uma coisa que é interessante, até ontem eu estava até vendo uma série aqui, e até é engraçado, até atual a série, e ter uma pergunta dessa, uma questão dessa, né? O rapaz fazendo o exame, lá um homossexual fazendo o exame para ver se ele tem AIDS, e ele perguntando se passivo ou ativo não contrai, né, o vírus, né? Toda forma de sexo eu posso passar o vírus da AIDS, né? Não importa qual forma, de qual jeito você está nessa relação sexual. Toda forma de sexo pode passar o vírus, tá? A não ser, lógico, que eu esteja usando preservativo, né? Bom, nós falamos aqui, então, das formas de transmissão. Acho que a gente não falou foi dos sintomas, né? Então, os primeiros sintomas são quais? Dor de cabeça, febre baixa, cansaço excessivo, ínguas inflamadas, garganta inflamada, dor nas articulações, aftas ou feridas na boca, suores noturnos e diarreia. Só que um detalhe, esses sintomas, eles aparecem, né, cerca de 2 semanas após o contato com o vírus, e ele pode ser parecido com uma gripe. Só que um detalhe é que nem todas as pessoas que contraem o vírus apresentam esse sintoma. Tá? Então, os primeiros sintomas seriam isso daí, que é dor de cabeça, febre, cansaço, ínguas. A febre geralmente é uma febre que vem no finalzinho da tarde e ela passa, né? Ela vem sem motivo e passa sem motivo, né? As ínguas, mas nem sem, ou a pessoa até pode ter esses sintomas e nem pensar que é o vírus da AIDS, porque é um sintoma muito simples. Por exemplo, quem de nós nunca teve uma diarreia, uma dor de cabeça, uma febre baixa, né, um cansaço, que você ficasse bem prostada ali, né, uma íngua. Ínguas são aqueles carocinhos que aparecem aqui atrás da orelha, aparecem na virilha, na axila, tá? Uma infecção de garganta. Então, é um sintoma muito comum a todas as doenças, né? Então, a pessoa até passa despercebido, tá? Então, talvez ela pode até manifestar esse sintoma, mas ela pensa, eu estou uma gripada, uma infecção de garganta, por isso que eu estou assim, né? Porque aí vai sentir uma dor de cabeça. Pode falar. Teve uma vez assim, nossa, tô escutando minha voz. É estranho. Mas o meu padrasto e minha mãe trabalham na área da saúde, né? Aí teve uma vez que uma médica falou pro meu padrasto que tem muitos casos aqui fora de muita gente que tem AIDS e não sabe. Tipo assim, as pessoas nem suspeitam, sabe? Aí é um problema, porque aí elas vão passando de pessoa para pessoa sem nem saber, e a pessoa também acha que ela é saudável. De coisa, mas o que mais tem aqui fora é AIDS, sem as pessoas. Também já ouvi falar isso daí também, o Estela, que tem vários casos, né? Vários casos de portadores do vírus da AIDS. No caso, a gente fala de portador porque ele tem o vírus, mas ele não desenvolveu nenhuma doença ainda, né? O vírus está lá dentro, né? E não está atacando a célula dele. Então, assim, aqui tem muitos casos mesmo, só que assim as pessoas não sabem, porque, por exemplo, tem várias pessoas que saem, né? Fazem sexo com outras pessoas e contraem o vírus, né? Eu acho que essa é a principal forma de contágio. Claro que as outras formas também ocorrem, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela contraiu o vírus da AIDS, ela não sabia, né? E aí ela teve um filho e o filho dela nasceu com AIDS, né? Porque ela nem sabia. Depois que o bebê dela nasceu, que ela foi saber porque o menino começou a apresentar alguns sintomas. Aí que ela descobriu que ela estava com o vírus da AIDS. Então, assim, tem várias pessoas que têm o vírus e não sabem, né? Uma vez eu vi uma reportagem em relação a isso que, assim, é muito, muito estranho, muito ruim, né? Pra gente pensar o tanto que tem pessoas más, né? Que era uma reportagem lá no Fantástico, isso deve ter uns 3, 4 anos. A reportagem tinha o título de Carimbadores, que aí era um grupo de pessoas, tipo, que se comunicavam por WhatsApp, tinha um grupo lá, né, deles, e
eles combinavam de sair, tipo, hoje eles iam sair, e aí eles levavam a camisinha deles, só que eles pegavam a camisinha e pegavam uma agulha e furavam. Então a camisinha estava lacrada, só que eles furavam, né? Furava a agulha com a agulha a camisinha toda. Por quê? Porque eles eram portadores do vírus, e aí eles saíam na noite, né, para encontrar um parceiro ali, e aí eles, não, a gente tem camisinha, só que a camisinha estava furada, né, com furinhos pequenininhos que a pessoa nem percebia. E aí contaminavam outras pessoas, né? Agora pensa que o objetivo de vida dessa pessoa, que coisa mais estranha, né? O objetivo dela era sair e contaminar, sair contaminando outras pessoas. Mas assim, tem várias pessoas que têm o vírus porque e não sabem, né? Porque justamente esses sintomas, os primeiros sintomas que aparecem é um sintoma comum de qualquer doença, né? Quem nunca ficou aí, deu uma tossezinha, uma garganta meio arranhada, uma dor de cabeça, né? Dá uma náusea, vômito, né? Assim, são sintomas muito comuns, sintomas que aparecem no nosso dia a dia, né? Então não é uma coisa assim, nossa, é um alerta, olha, né? Geralmente os sinais de alerta já dá quando o vírus está atuando e quando já está na fase final. Então, quando a gente fala lá, nossa, ele é tão magrinho, ele deve ter AIDS, ele tem isso, quando geralmente já está no fim, na fase terminal. Então, no início, o sintoma é muito comum, como de qualquer doença, uma gripezinha mesmo. Por exemplo. Professora, Oi, pode falar. a senhora vai passar o slide para a gente hoje, passar no GR8? Esse daqui, eu não consigo terminar ele hoje, porque eu vou te falar, esse slide eu tenho 97 slides. Eu não consigo passar ele hoje, porque eu não vou terminar. Porque, assim, eu já fiz as doenças, né? Só faltou o corona, que eu vou fazer uma aula especial só do corona. Mas a gente não termina ele hoje, não. Aí depois, na próxima aula, eu passo, tá bom? Então, professora Ana. Então, tá. Ó, então, continuando aqui, então, por exemplo, um dos sintomas característicos dele seria a questão das aftas, mas uma coisa que aparece também, tá, seria uma coisa que é chamada popularmente de sapinho, tá? Tá vendo essas crostinhas branquinhas aqui? Pode aparecer afta, mas ele aparece também o sapinho, que é uma doença causada por fungo, que aparece essas crostinhas. Geralmente ele só ocorre com bebês, né, ou pessoas idosas que têm imunidade muito baixa. E aí o portador do vírus da AIDS tem imunidade baixa, e aí ele aparece com isso aqui também, tá? Então, é um dos sintomas, mas isso quando o vírus já está atuando, então não é quando ele contrai o vírus. Outro sintoma, mas quando a doença já está, né, atuando mesmo, é esse tipo de câncer de pele aqui, esse tipo de sarcoma, que aí ela aparece essas bolhas, parecendo que está queimada ali, né, que é um tipo de câncer de pele que é característico do portador do vírus da AIDS. Então, geralmente, as outras pessoas que não têm o vírus da AIDS não têm esse tipo de câncer de pele. Tá? Então, geralmente, quando a pessoa tem esse câncer de pele, assim, o médico já desconfia logo que ele está com o vírus da AIDS. Tá? Bom, a prevenção, a gente já falou, né, que seria o quê? O uso de preservativo durante as relações sexuais, né, reduzir o número de parceiros, né, evitar o compartilhamento de seringas ou qualquer outro instrumento perfuro cortante. Então, as seringas, na verdade, não, né? A agulha mesmo, né? Tem que ser descartável. Se alguém vai fazer uma tatuagem, por exemplo, o tatuador usa uma agulha, aquela agulha tem que ser trocada. Então, é importante que você veja ele trocar aquilo ali. Tá? Na transfusão de sangue, o sangue tem que ser testado antes da transfusão, né? As mulheres grávidas, elas têm que evitar a questão de amamentar, as mulheres que têm vírus, né? E evitar o parto normal. E os profissionais de saúde têm que ter todo um material de segurança para eles trabalharem, né? E é muito importante isso, né? Essa questão da segurança, principalmente na área da saúde. Por exemplo, recentemente eu fiz uma cirurgia, aí justamente o médico já pediu, né? Ele pediu o HIV. Até quando ele pediu, ele falou para mim, não é por nada não, mas é porque é para nossa biossegurança, né? Então, quer dizer, e eles têm mesmo que pedir, porque, né, vai que está operando alguém e essa pessoa é a portadora do vírus, né? Então ele corre um risco de se contaminar.
Então, se ele já sabe que aquela pessoa não tem o vírus, né, porque vai fazer uma cirurgia, vai ter corte, vai ter muito sangue, ele já tem uma tranquilidade um pouco maior de lidar com aquilo ali, né? Agora, se a pessoa tem o vírus, ele tem que ter se resguardar um pouco mais, né? Bom, nós vamos começar agora, então, a falar de uma outra doença causada por vírus, que é uma doença bem comum, que eu acho que a grande maioria de vocês já tiveram, ou ainda podem desenvolver. Eu mesmo tive isso aqui, já era adulta, né? Que é uma doença que é a catapora ou varicela. As pessoas mais velhas, né? Elas chamam de varicela. Então, catapora ou varicela. Essa doença, ela é transmitida, é uma virose transmitida pelo ar, né? Então, ou pelo contato pessoal, ou objetos contaminados que a pessoa portadora do vírus, né, está utilizando. Então, por exemplo, se eu tenho catapora, se eu estou com catapora, né, eu posso passar isso pelo ar, né, de conversar com as pessoas próximas de mim, pelo contato com as bolinhas, né? A gente sabe que a catapora ela dá umas bolinhas que estouram e liberam líquido. Aquele líquido é lotado de vírus, tá? Ou por objetos que eu toco, né? Eu, por exemplo, coloco na boca alguma coisa, um copo, né? Ali pode passar para as outras pessoas. Então, a catapora, ela é uma doença muito comum em crianças, tá? O sintoma dela é apresentar febre, dor no corpo, bolhas, né, que estouram, que causam muita coceira, e essas bolinhas, depois que elas estouram, elas vão formar uma casquinha, né? E aí é o que começa a questão da coceira. É uma doença que tem cura, né, que passa rapidinho, e que a única sequela dela é algumas manchinhas na pele, não é nem uma mancha, na verdade, né? Local onde você teve aquela bolinha, se você coça, fica uma cicatriz, né? Bom, em pessoas mais velhas, essa catapora, ela pode desenvolver um tipo de herpes, chamado de herpes zoster, que é o mesmo vírus. E aí ela pode apresentar, geralmente, bolhas maiores, e geralmente ele pode apresentar várias vezes durante a vida dessa pessoa. Isso em pessoas que são mais velhas, né? Então, várias vezes ele pode ter essa herpes zoster. Na catapora, geralmente, a gente tem uma vez só. E uma coisa que se fala e que é real, é que quanto mais velha a pessoa é, pior é a catapora. Eu sou prova viva disso, né? Eu tive catapora quando meus filhos eram pequenos, né, eram crianças, e o meu filho mesmo tinha um aninho, e a minha filha já estava na idade, ela tinha uns 5 anos, e ela já estava na idade escolar, ela pegou o vírus. Eu contraí também, né, peguei deles, e nos meninos ficou bem mais brando. Em mim eu parecia um sapo, só que eu tinha bolinha de catapora para todo lado, né? Dentro da boca, tudo quanto é lugar que vocês pensassem, no couro cabeludo, tudo eu tinha. Eu parecia um bicho horrível, né? E para mim ficou mais tempo, os meninos sararam mais rápido e eu fiquei mais tempo com catapora. Então, quanto mais velho, pior é a catapora, né? Bom, por quê? Porque justamente a criança, o sistema imunológico dela é mais ágil, é mais rápido, né? Ela tem probabilidade de contrair mais doença, mas o sistema imunológico reage muito mais rápido. Quanto mais velho eu for, mais lento vai ficando o meu sistema imunológico, né, para reagir a essas doenças, tá? Então, a transmissão a gente já falou, né, que é por gotículas de saliva, ou contato com líquido, contato com as vesículas, ou até mesmo um objeto que eu pegue, por exemplo, se eu estou com catapora, eu estou com a minha mão suja das vesículas, peguei nas minhas bolinhas ali, né, com esse líquido, e eu pego num copo, ou eu bebo no copo, a minha saliva ali contamina aquele copo também, tá? A principal prevenção é a vacina. Então, tem vacina contra catapora. Outra coisa, em questão do tratamento dela, não existe, como para a maioria dos vírus, não existe um remédio específico para tratar a catapora. O que é utilizado muito é banhos com permanganato, que é um pó, para quem já teve, né, já deve lembrar, é um pozinho que se dilui na água e ele tem uma coloração arroxeada. Aquilo é para diminuir as coceiras, né? Mas ela não tem um remédio específico. Então, o tratamento tem que ser mais descanso, a pessoa tem que ficar em repouso, uma alimentação saudável, tá? Mas não tem, assim, um remédio específico, tá?
A nossa próxima virose é a cachumba, também é uma doença comum em crianças, né? Pode acometer adultos também, mas não é tão comum, mais comum é em crianças. A cachumba é uma infecção das parótidas. O que é parótida? Parótida é essa glândula, né? Na imagem a gente vê aí, essa glândula que está localizada bem aqui, ó, né? Bem nessa localização aí da imagem. Então, esse vírus, ele vai infectar essa glândula e ela vai inchar, vai causar um inchaço, e como ela está aqui conectada à nossa garganta, um outro sintoma, além desse inchaço, é a dificuldade para deglutição. Então, toda vez que eu vou engolir alguma coisa, dói muito. Então, vai doer muito a garganta para engolir um alimento. Aí, os sintomas, além desse inchaço e dor para engolir, para deglutir, seria a questão de febre e um mal-estar no corpo. Então, essa doença é uma doença simples, que ela precisa de quê? De repouso, ingestão de líquidos, né, e uma alimentação saudável. Tá? Então, aqui, os sintomas, né? A gente vai ter dor de cabeça, calafrio, febre, dor para mastigar ou engolir, aumento das glândulas salivares, dores nos músculos. Essa glândula fica entre aqui o ouvido, né? E essa parte da garganta. Então, a pessoa vai ter dificuldade para engolir, vai ter uma dor na garganta e pode se inchar demais, até o ouvido pode infeccionar. Então, ela é transmitida por um vírus, né? E esse vírus é passado para a gente por gotículas de saliva, tá? Os surtos geralmente ocorrem no inverno e na primavera. Então, no meio do ano, até por volta lá de mais ou menos outubro, por aí, são a época dos surtos de catapora, de cachumba. Catapora também é mais ou menos nessa época, né? Para evitar, a gente tem uma vacina, tem 2 tipos de vacina: a tríplice viral, que protege contra catapora, rubéola e sarampo, e a tetraviral, que é contra cachumba, rubéola, sarampo e catapora. Então, são 2 vacinas, a tríplice viral protege contra 3, e a tetraviral, 4 doenças aí. Os cuidados, então, a pessoa que tem a cachumba, ela tem que ter alguns cuidados, né? Ou seja, não deve ficar exposta, porque é uma doença muito contagiosa, então ela não deve ir para o trabalho, não deve ir para a escola por alguns dias, né? Ocorre também a desinfecção das mãos, a pessoa tem que estar sempre limpando, passando álcool e também evitando o contato próximo com as outras pessoas, porque pode passar pelo ar, tá? Bom, então aqui, como a gente falou, é uma infecção das parótidas, e aí a pessoa vai vai ficar inchado dos lados, como se fosse um papo dos lados, tá? A gente já falou dos surtos, já falou da prevenção, né? Agora, da cachumba. Então, é uma doença simples. Uma consequência dela, geralmente até as pessoas mais velhas falam para a gente, quando a gente está com catapora, para a gente ficar de repouso, né? E esse repouso realmente é importante, né? Porque essa catapora, ela pode, se eu não cuidar, catapora não, toda hora eu estou trocando não. Essa cachumba, se eu não tiver cuidado, né, não tiver repouso, ela pode causar algumas sequelas, algumas consequências. Ela pode causar surdez, ela pode causar meningite, né? Pode levar à morte, mas isso é muito raro. E após a puberdade, então, adultos que contraem, né, quando não cuidam direito dessa doença, essa doença ela pode causar uma inflamação, um inchaço doloroso nos ovários, né, e nos homens ele pode inflamar e causar um inchaço doloroso nos testículos. E aí, no caso desse órgão, no ovário ou no testículo, eles podem ficar sem função. Aí a pessoa pode ficar estéril porque ela teve uma cachumba. Tá? Geralmente a cachumba a gente dá de um dos lados, pode ocorrer de eu dar dos 2 lados, e geralmente pode ocorrer de descer por um testículo ou um ovário só. Tá? E aí a pessoa ainda conseguir ter filhos, mas vai ter uma dificuldade maior, porque um dos testículos não vai funcionar. Tá? Bom, HPV. HPV, né, a sigla significa papiloma vírus humano. Esse papilomavírus, quando a gente fala de HPV, eu tenho uma gama de vírus HPV. São vários tipos de vírus HPV que existem. Então, quando falar HPV, não é só um tipo de vírus, são vários. E dentro desses vários tipos de vírus HPV que existem
o que causa câncer de colo de útero e pode causar também câncer no pênis. Existe o vírus que pode causar a crista de galo, ou condiloma acuminato, ou verruga genital. Então, para a gente ficar ciente que HPV não é um tipo só de vírus, existem vários tipos de HPV, tá? Uma estatística aqui, uma curiosidade, né, é que 50% das mulheres que apresentam câncer no colo do útero é porque ela já foi exposta ao vírus HPV na adolescência, né, pelo contato das relações sexuais, né, com parceiros que já estavam infectados. Então, a metade das mulheres que têm câncer, então, de colo de útero, esse câncer é causado por esse vírus HPV que a mulher contraiu durante as relações sexuais sem preservativo. Tá? Então, esse vírus é um vírus muito sério, é um vírus que ele pode causar, né, além de várias infecções que ele pode causar, ele pode levar também ao câncer. Então, tem uma espécie de HPV que causa o câncer do colo do útero, né? Pode causar no homem também câncer do pênis, mas não é tão comum, né? Nas mulheres já é muito comum. Para a gente ver aqui, né, 50% dos casos de câncer no colo do útero é causado pelo vírus HPV, ocorre por mulheres que contraíram esse vírus, né? Então, só a metade das mulheres que têm câncer no colo do útero é que não foi por esse vírus, né? Mas a grande maioria sim. Bom, uma das doenças que o HPV pode causar, além do câncer, um tipo deles, é o condiloma acuminato, ou verrugas genitais. Esse condiloma acuminato, ou verruga genital, ele é uma doença sexualmente transmissível, então a gente vai ver que as imagens que a gente vai ver não vai ser tão bonitinha igual essas do menininho aí, né? A gente vai ver algumas imagens mais feias mesmo. Então, essa aqui é uma doença, né, de contato, contraída pelo contato sexual, então ela é uma DST. E aí esse condiloma acuminado, ele tem vários nomes, né, que pode ser lá chamado de verruga genital, crista de galo, figueira, cavalo de crista. Então tudo isso é a mesma doença, que é esse condiloma acuminado, que é um tipo de vírus causado um tipo de doença, desculpa, causado pelo um tipo de vírus HPV, tá? Então aqui a gente sabe que tem mais de 100 tipos de vírus HPV, tá? E dentre esses 100 tipos, tem o que causa o câncer, né, no colo do útero, no ânus, e tem também alguns que vão causar outras infecções. O condiloma acuminato, geralmente, ele não tem uma cura, ele tem tratamento, mas não tem cura. Então, preparem-se que a fotinha não é nada bonita. Então, aqui é uma imagem, né, são duas imagens, na verdade, do condiloma acuminato. Então, aqui tem ele na região anal, né? Então, essas coisinhas estranhas aqui, ó, que a gente visualiza ao redor da região anal, é esse condiloma acuminato, tá? Então, é essa o que a gente chama de crista de galo ou verruga genital. E aqui no pênis também, tem aqui essas estruturas que estão aqui na superfície do pênis aqui, também são essas verrugas genitais, tá? Então, isso daqui, ele é transmitido pelo contato sexual. Para eliminar essas verrugas genitais, o médico tem que cauterizar, não tem remédio que eu tomo que cai isso aqui, né? O médico tem que fazer o quê? Ele tem que cauterizar. O que é cauterizar? Ele vai, tipo, queimar isso aqui para isso sair da pele da pessoa. Esse vírus, geralmente, o médico vai te dar algum tipo de medicação que vai controlar o vírus, mas ele pode voltar a infectar de novo, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Os sinais e sintomas. Então, a infecção pelo HPV, normalmente ele vai causar essas verrugas que a gente viu aí na imagem. Essas verrugas são de tamanhos variáveis, então, tem, claro, na vagina, no ânus, pode aparecer na boca, né, dependendo da região onde eu contraí, né? Então, o mais comum é na glande do pênis, né? O que é a glande? É essa região que nós vimos aqui, que é a cabeça do pênis, né? A outra região comum é no ânus. Nas mulheres, né, surge na vagina, na vulva ali, né, no ânus, e pode ocorrer também no colo do útero, tá? Essas lesões podem aparecer também na boca e na garganta, né? Então, é transmitida pelo contato sexual. Então, no sexo oral, se alguém faz sexo oral com alguém que está contaminado com esse tipo de vírus,
pode desenvolver essas verrugas na boca, na garganta, né? Penso tanto que isso deve incomodar, tanto no homem quanto na mulher, né? Infectados vão apresentar esse sintoma. Então, os sintomas é igual para o homem e para a mulher. Então, as formas de contágio é via relação sexual. Então, esse condiloma acuminato é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que é causada por um vírus, tá? Quando a verruga é visível, o risco é maior ainda de contaminação. Então, eu posso ter o condiloma acuminato e não ter nenhuma coisinha daquela, nenhuma verruga daquela. E aí, eu posso passar para outras pessoas? Posso. Mas quando eu estou com a verruga, o risco de eu passar é ainda maior, tá? E o uso de camisinha, né, durante a relação sexual garante aí, né, que a gente não contrai esse vírus, tá? E ele também pode ser transmitido para o bebê durante o parto, né, no caso do parto normal. Então, a prevenção é evitar, no caso das relações sexuais, evitar vários parceiros, quando tiver relação sexual, usar preservativo, né, para evitar de contaminar com essa doença. E as mulheres que têm esse vírus, o ideal seria que não tivesse, né, não engravidasse, mas se elas engravidam, ela tem que fazer um tratamento e evitar o parto normal, porque ela, na hora do parto pode passar para o bebê. Na amamentação, isso não passa para o bebê, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, pode parar e perguntar, meninos, tá? Outra doença causada por vírus, a dengue. Então, a dengue também é uma doença causada por... Pode falar? Dengue e chikungunya é a mesma coisa? Não, é diferente. Dengue, chikungunya, zika e até a febre amarela, elas têm algumas coisas em comum. A gente vai vê-las aqui até próximas, mas, assim, uma das coisas incomuns que ela tem é o mosquito vetor. O que é vetor? Vetor é quem leva a doença de um lugar até você, não é quem causa a doença. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele é um mosquito vetor. Ele não causa doença nenhuma, o mosquito Aedes aegypti. Ele só transmite, ele só leva, tá? Ele pega a doença, ele contrai o vírus e ele leva para outra pessoa, certo? Sem ele saber, lógico, né? E também alguns sintomas da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela são parecidos, tá? A gente vai ver, a gente vai comparar elas aqui, a gente vai falar das 4, tá? E outra coisa que eles têm em comum é essa questão do vetor, do mosquito. É o mesmo mosquito que transmite as 4 doenças, tá? Até tem uma outra doença que no Brasil não tem, que também é transmitido pelo mesmo mosquito, que é uma doença chamada de malaio, tá? Que é uma doença, só que é tanta doença que tem, que essa eu nem coloquei aqui, porque eu falei, eu vou colocar as doenças que nós estamos acostumados, né? Essa não tem no Brasil. E ela também tem uma semelhança com a dengue, com zika e chikungunya. Nós não tínhamos zika nem chikungunya, né? Nós contraímos esse vírus quando ocorreu a Copa, né? Então, esse vírus veio com as pessoas que vieram para cá. E aí a gente tem um mosquito, o mosquito sugou o sangue dessa pessoa, contraiu o vírus e agora ele passa essas doenças também, né? Então, essa foi uma coisa que a gente contraiu aí, recebeu de presente durante a Copa do Mundo. Bom, então a dengue. Então, é uma doença muito grave, né? Ela é uma doença, em relação à questão da saúde pública, é uma doença séria, porque ela pode levar à morte. Tem 4 tipos diferentes de vírus da dengue, né? Dentre eles tem o hemorrágico, mas também, se eu posso contrair um vírus que não seja o hemorrágico, e se eu não cuidar dessa minha doença, ele pode vir a desenvolver hemorragias. Porque todos os 4 tipos de vírus que causa dengue, onde ele ataca é o endotélio. O que é endotélio? É a parede dos vasos sanguíneos. Então, a tendência do vírus da dengue é causar hemorragia. Claro que tem o hemorrágico, que ele é o mais grave. Então, é como se eu pensasse que ele é o vírus que vai destruir com mais rapidez, né, as paredes dos vasos sanguíneos. Mas todos têm essa função. Todos esses vírus vão atacar a parede dos vasos sanguíneos. Lembra que na aula passada a gente falou que os vírus são específicos? O vírus da dengue, ele é específico, né, ao endotélio, que é a parede dos vasos sanguíneos. Ele ataca ali, tá, para destruir isso. Ataca também o fígado.
porque o fígado, só um minutinho, o fígado auxilia, né, na questão da produção de algumas substâncias para o sangue. Pode falar. Teve uma vez que eu ouvi uma palestra que a mulher lá falava que uma vez só. E a pessoa falasse que ela estava uns 4 vezes, era porque a dengue não tinha terminado. Não, existe assim, ó, por exemplo, eu já contraí dengue uma vez, né? Então eu contraí um tipo de vírus, beleza. Se, por exemplo, um mosquito, né, a Aedes aegypti, vier e sugar o meu sangue de novo, quando ele suga, antes dele sugar, ele joga a saliva dele para, quando ele sugar o sangue não coagular, vir para o corpo dele igual ele está no meu organismo. E aí nessa saliva tem o vírus. Aí, se esse mosquito tiver contaminado de novo com o mesmo vírus que eu tive, eu não contraio de novo. Aí, mas se ele tiver contaminado com outro vírus, eu posso contrair novamente, tá? Eu posso contrair 4 vezes. Ah, mas e se eu pode acontecer de eu contrair novamente mais de 4 vezes? É raro, tá? Mas só depende do sistema imunológico. É igual catapora. Tem um vírus para catapora. Eu contraio uma vez. Posso contrair mais que uma vez? É raríssimo, mas pode acontecer. No caso da dengue, se eu tiver 4 vezes, não é porque eu tive uma vez e não sarei, não é isso. É porque eu contraí novamente, tá? Porque, assim, enquanto você não sara da dengue, você tem que passar por todos aqueles estágios que tem da dengue, mas ela vai sarar, ela cura, né? A não ser que ela seja hemorrágica e que eu morra. Mas ela vai ter, tipo, eu tive dengue, agora eu não tenho mais, né? Eu tive dengue uma vez, então eu tô curada. Mas eu posso contrair novamente se o mosquito me picar e ele tiver outro vírus, tá? Ele tiver um vírus diferente daquele que eu tive. Aí sim. Mas assim, eu ficar com esse vírus por toda a minha vida e ele desenvolver novamente 4 vezes porque eu tive mesmo vírus, não. É porque eu contraí o vírus de novo. O mosquito me picou novamente e eu contraí o vírus novamente, tá? Então, essa história de que é o mesmo, aí não. Né? Eu acho que era isso, não era? Na pergunta, Estela? Que aí a pessoa falou para você que era o mesmo vírus, que, tipo assim, que não sarou a doença, né? Professora, Uhum. Pode falar, quem queria. pode deixar ela falar. Uhum. Quer terminar, Estela? Mais alguma coisa? Não? Quem queria comentar mais alguma coisa? Eu Pode falar. queria falar, perguntar à senhora, porque tem gente que fala que só pode dar dengue 4 vezes. Isso. Uhum. 4 vezes. Por quê? Igual eu falei, são 4 tipos diferentes de vírus. Então, geralmente, a gente dá dengue 4 vezes, porque eu contraí o vírus uma vez. Aí, esse vírus que eu contraí, eu vou ter a doença e eu vou produzir anticorpos contra ele. Uma vez que eu produzir anticorpos contra ele, eu não contraio ele mais. Então, são 4 vírus diferentes que o homem já detectou até agora. Aí, por exemplo, se ocorrer, né, na biologia, tudo, né, tem um. Se ocorrer desse vírus sofrer uma outra variante, eu posso contrair de novo, ou se meu sistema imunológico estiver muito frágil, tá? Mas no comum, então, assim, 99% das pessoas contraem no máximo só 4 vezes, tá? É igual a gente pensar catapora, a gente contrai uma vez, porque tem um tipo de vírus para catapora, né? Agora, se esse vírus sofrer alguma mutação, ou se a minha imunidade cair muito, eu posso contrair novamente. Mas então, essa da minha imunidade cair muito, do vírus sofrer uma mutação, já é mais difícil. Porque tanto tempo que tem esse vírus e ele não sofreu, provavelmente ele não vai sofrer, tá? Mas assim, se eu falar para você que, olha, gente, é 0% a chance de ter mais do que 4 vezes. Aí eu estaria falando que aí seria assim, pode acontecer, né? De contrair de novo, mas não é comum. É muito difícil, mas pode acontecer, tá? É igual catapora, né? Eu contraio uma vez, geralmente eu estou imunizada, não contraio mais. Mas quer dizer que eu nunca mais vou contrair? Talvez você possa contrair, mas é raríssimo, muito raro de acontecer. A maioria das pessoas contrai uma vez. A mesma coisa a dengue. Eu posso conter ela no máximo 4, é raríssimo ter mais, mas poderia acontecer, tá? Mas, e rapaz, também, os rapazes também podem perguntar aí, tranquilo? Bom, então a dengue.
Ela é uma doença viral, né? Então, todas as doenças que nós estamos falando hoje são causadas por vírus. O vírus da dengue é chamado de arbovírus, né? Ele é transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti, da picada da fêmea. O macho não transmite esse vírus, porque o macho não se alimenta de sangue, né? Os principais sintomas que a gente tem aí em relação à dengue é a questão da febre, dores no corpo, manchas, né, manchas avermelhadas, é o mal-estar. Algumas pessoas apresentam vômito, diarreia, outras pessoas apresentam dor de cabeça, dor nas articulações, dor nos fundos dos olhos. Todos esses sintomas, nem todo mundo dá eles quando está com a dengue. Por exemplo, no meu caso, eu tive dengue, eu tinha vômito, febre alta, muita dor no corpo, eu não tive dor de cabeça, eu não tive dor no fundo dos olhos, né? As manchas vermelhas com coceira geralmente aparecem já no final, quando você está já sarando a dengue, é que elas aparecem. Tá? Eu tive febre alta, muita dor no corpo, muita, né? O pior era febre e vômito. Né? Diarreia quase não tive, e fica por um tempo, você fica parece com meio que o estômago meio enjoado, né, mais sensível, mais difícil de alimentar, tá? Por um período maior. Mesmo depois que a doença parece que sara, desapareceu os sintomas, você fica meio assim, mais frágil para a alimentação. Não é qualquer coisa que você consegue comer. Bom, o vírus da dengue, então, né, a gente já falou qual que é esse vírus. Esse vírus ele é transmitido pela picada, né? E esse mesmo vírus, como a gente falou no início da aula, ele também pode transmitir zika, chikungunya e ele também pode transmitir febre amarela, tá? Tem 4 tipos diferentes de vírus da dengue, então 4 sorotipos, então tem o tipo 1, 2, 3 e 4, que é por isso que a gente falou que a gente vai ter 4 tipos de dengue diferentes, então geralmente a pessoa pode desenvolver 4 vezes a dengue, né? Para desenvolver mais, isso é muito raro, mas poderia acontecer só se eu tivesse uma imunidade muito baixa ou se o vírus sofrer novamente uma mutação, tá? Então, uma vez que eu contrair o vírus, eu vou gerar imunidade contra ele. Quer dizer o quê? Se eu entrar em contato de novo com aquele vírus, eu já tenho anticorpos que vão matar ele, e aí eu não vou ter a doença de novo, no caso, se for o mesmo vírus, tá? Então, praticamente, em relação à quantidade de mosquito Aedes aegypti que tem, é quase impossível, né, a gente não ter sido picada por ele mais de uma vez. Por quê? Porque são vários mosquitos que tem. Então, geralmente, a gente picada várias vezes, mas se ele estiver contaminado com o mesmo vírus, eu não contraio novamente a dengue, tá? Então, a transmissão a gente já sabe. Uma coisa que é relevante de falar, que a dengue ela não é transmitida pelo contato com a pessoa doente, só pelo mosquito, tá? Não passa pela água, nem por alimentos, nem pelo toque, nada disso, só pelo mosquito. Então, a dengue, né, nem por relação sexual ela passa. No caso do Zika, tá? Por exemplo, nas mulheres grávidas, que é o Zika tem um problema lá, em questão das mulheres grávidas, a gente vai falar dele agorinha, ele já tem uma prevenção também que é para as mulheres grávidas, né, usarem camisinha durante a relação sexual, porque o médico pressupõe que ele pode ser passado também na relação sexual. Mas a dengue não. A única forma de transmissão é pelo mosquito, pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então não passa pelo contato pessoal, então eu posso beijar quem está com dengue, eu posso abraçar, né, eu posso beber água no mesmo copo que essa pessoa, né, se a pessoa que está com dengue morde uma maçã, eu posso morder ele no mesmo lugar, que não passa, né, por alimento, não passa por água, não passa pelo contato pessoal, tá? Então, o mosquito transmissor, né, é a fêmea, que é desse Aedes aegypti. Geralmente, ela precisa de sangue na época da reprodução, mas ela se alimenta mesmo de sangue. O macho se alimenta de seiva de árvore. Essa fêmea, quando ela vai sugar o nosso sangue, o que ela faz? Ela inocula em nós a saliva dela. E na saliva tem, ela suga o nosso sangue. Então, se ela picou você, né, antes dela começar a sugar o
Professor, já tá jogou travando. o vírus dentro de você. A nossa corrente sanguínea é para que o sangue não Professor, tenha, não coagule. travou tudo. Não entendi nada que a senhora falou. Pode falar. É o sinal que tá ruim, peraí. Eu vou passar para outro lugar aqui, vou para a sala, porque aí parece que o sinal aqui tá melhor. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos falar, a gente estava falando aqui dessa parte desses que vocês estão me ouvindo agora? Ou ainda está travado? Estão ouvindo? Ainda está travando. Hã? Agora sim. Tá ouvindo, né? Então, olha só. Eu acho que essa parte do mosquito aqui que a gente não conseguiu entender, né? Então, a gente tinha falado que a transmissão só ocorre através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, por exemplo, não ocorre contaminação se eu entrar em contato com as pessoas que têm o vírus, né? Se a pessoa está contaminada, ela não passa esse vírus para mim, né? A saliva dela na nossa circulação. Para quê? Para quando ela sugar o sangue não coagular. Tá? O nosso sangue aqui dentro do corpo, ele não está coagulado. Mas se ele entra em contato com o oxigênio, ele coagula. O que é coagula? Já viu quando a gente corta o dedo e aí sai sangue, nata de sangue? Aquilo é o sangue coagulado. Então ela injeta a saliva dela tem essa substância anticoagulante. E o vírus está na saliva dela. Então, por exemplo, se um mosquito vai começar, me furou aqui, me picou, ele já joga a saliva dele direto. Então, antes dele começar a sugar o meu sangue, ele já me contaminou com o vírus, tá? Bom, o mosquito Aedes aegypti, ele é bem característico, então ele tem essas lixinhas, e o hábito dele é diurno. A gente vai até comparar com o pernilongo, né, para a gente ver a diferença entre eles. Então, esse é o vírus que transmite a dengue. Né? Se a gente for olhar, tá vendo que tem tipo um ferrão para sugar a pele, tá? Então, esse é o Aedes aegypti. Aqui, eu tenho uma comparação do Aedes aegypti com o Culex. O Culex é o que a gente chama de muriçoca. Então, é aquele mosquito que fica à noite fazendo aquele barulho horrível no nosso ouvido, né? E suga o nosso sangue à noite. Esse Culex, ele não transmite, tá, a dengue. O Aedes aegypti é que transmite. Então, as diferenças entre eles tá na questão das manchas, tá, do corpo, né? O Aedes aegypti, ele é mais pretinho com manchas brancas. O Culex, ele é mais marronzinho. O Aedes aegypti é de hábito diurno, então mosquito durante o dia que está te rondando e tentando sugar o seu sangue é o Aedes aegypti. O Culex, ele é de hábito noturno, então se no seu quarto tem algum mosquito e tem o mosquito, por exemplo, que é o pernilongo, Professora, tá travando de novo. Escondidinho atrás do guarda-roupa, num que tem pouca matéria orgânica. Já o mosquito travou de novo. Ixi. Agora, onde eu tô, o sinal tá bom. Não, dessa é o mosquito Culex. O mosquito Aedes aegypti é o que transmite a dengue, zika, chikungunya e até a febre amarela. O mosquito Culex é o que a gente chama de pernilongo, né? Que é o
que vai picar. Ele é de hábito noturno. Então, ela é de hábito noturno. Então, a muriçoca, durante o dia, nesse momento agora, a muriçoca, ela tá num cantinho, escondidinha, geralmente num cantinho mais escuro da sua casa. Ela tá atrás do guarda-roupa, num canto mais escuro, que você não possa vê-la, e ela fica ali. Ela não vai te atrapalhar durante o dia. Agora, a Aedes aegypti, agora é a hora dele, tá te atentando nesse momento. Então, se tiver a Aedes aegypti na sua casa, ele tá nessa hora querendo sungar um sanguinho. O mosquito Aedes aegypti, ele procura água com pouca matéria orgânica, então ele gosta mais de água limpa, mas ele pode desenvolver também água suja, mas a preferência dele é água limpa. O mosquito Culex já é o contrário, ele prefere águas poluídas, água suja, tá? O mosquito Aedes aegypti, ele distribui os óvulos pelas bordas dos criadouros. Então, por exemplo, uma vasilha de água para o cachorro. Ele vai distribuir nas beiradinhas da vasilha. Ele não distribui os ovinhos dele no fundo. Ele distribui nas beiradas. Já o Culex, ele coloca os ovos de maneira agrupada. Então, eles colocam os ovos todos num lugarzinho só. Tá? O Aedes aegypti tem de 5 a 7 milímetros, enquanto o Culex ele tem por volta de 3 milímetros. Tá? O Aedes aegypti ele voa silenciosamente, então aquele barulho que o pernilongo faz, que a muriçoca faz, o Aedes aegypti não faz. E aquele barulho é justamente do movimento das asas dele. Tá? Então o voo do Aedes aegypti é silencioso. Então nunca esse mosquito que transmite a dengue, ele faz aquele barulhinho, aquele barulho à noite. E uma que ele nem é do hábito noturno, né? Ele é de hábito diurno. E o que faz o barulhinho, ele é, no caso, o pernilongo, a muriçoca, é o mosquito Culex, que ele não transmite a dengue, tá? Então, aqui, de novo, uma foto real deles, que antes a gente estava vendo um desenho, né? E a diferença entre eles. Então, a Aedes aegypti, ele tem todas essas manchinhas brancas, então ele é preto com manchinhas brancas, né? Olha lá a barriguinha dele vermelhinha de tanto sugar o sangue da gente. E o Culex, ele é mais marronzinho, ele não tem essas manchas brancas, tá? Então, a transmissão da dengue, a gente já sabe, né, que é transmitida pelo esse mosquito, é só a fêmea que vai transmitir, né, e ela é de hábito diurno. Então, aqui no ciclo de vida desse mosquito, então a gente vai ter lá a fêmea, né, a adulta ali, ela vai botar os ovinhos, e desses ovos sai uma primeira larva. Essa larva ela vai ter o segundo estágio dela, que ela vai crescendo, né, vai ter o terceiro até o quarto estágio, depois ela se transforma em pupa. E aí, de pupa, ela se transforma num novo mosquito. Tá? Então, ela passa por esses estágios. E ela precisa de água para desenvolver esses estágios aí. Por isso que a prevenção contra a dengue é evitar a água parada. Então, os sintomas da dengue, né? Esses sintomas, a gente vai ter, claro, a gente tem os sintomas que a gente escuta sempre falando, né? Mas para diagnosticar se eu estou realmente ou não com dengue, eu preciso de um profissional da saúde para dizer isso daí, tá? Então, os sintomas comuns são o quê? Febre alta, dor de cabeça, náusea, dor no estômago, vômito, pode apresentar também diarreia, manchas avermelhadas no corpo, dor muscular, sangramento na gengiva. Sangramento na gengiva seria os casos mais graves, né? Então, geralmente, sangramento na gengiva, sangramento no nariz, tá? São casos mais graves, já pode indicar que você já está com a dengue hemorrágica, tá? A prevenção contra a dengue, a gente já sabe, que é evitar água parada. Então, limpar, desentupir as calhas das casas, porque pode ali ter, né, alguma água que vai acumular se tiver sujeira na calha. Instalar telas de proteção nas portas e janelas para evitar a entrada desse mosquito. Descartar a água acumulada em vasos, pneus, latas, né? Manter a grama aparada, né, no caso dos jardins, porque a grama mais alta pode ter alguma coisa ali que acumule água, um papelzinho que acumule água, o mosquito pode desenvolver ali. Tá? Outra coisa, fechar todos os depósitos de água. Então, se eu armazeno água na minha casa, né, por exemplo, tem pessoas que armazenam água da chuva, né? Não é errado armazenar, mas essa água ela tem que ser tampada. Consertar as goteiras e vazamentos, porque ali onde tem uma goteira, acumula água naquele local, né? E aí pode o mosquito desenvolver ali.
Limpar e cobrir as piscinas, tá? Então, a piscina que não está sendo limpa, não está sendo utilizada, ela tem que ser coberta, limpa ali. Limpar as fontes de bebedouros, né, uma vez por semana. Então, por exemplo, igual a gente tem na escola, aqueles bebedouros, eles têm que ser limpados no mínimo uma vez por semana, porque pode acumular água ali e o mosquito pode aproveitar. Então, o mosquito da dengue, ele não deve esperar uma água ficar um mês ali para ele depositar os ovinhos dele ali, não. Então, menos de uma semana ele já consegue, que aquela água está parada, ele já vai lá e já deposita os seus ovinhos, tá? Chikungunya. Então, a chikungunya também é transmitida pelo Aedes aegypti, né? Então, que é comum ali também. Então, ele prolifera, esse mosquito é o que prolifera na água parada, né? Então, sintomas da chikungunya é febre alta, então, dengue também tem febre alta, peles e olhos avermelhados. Na dengue, a pele e os olhos não ficam avermelhados. Nos olhos, a gente vai ter dor no fundo dos olhos e manchinhas avermelhadas na pele, tá? Coceira, né, na pele. A dengue, no finalzinho da dengue, também tem coceira na pele. Dores no corpo, nas articulações, também na dengue acontece. Dor de cabeça. Então, te vê que o sintoma é parecido. Chikungunya, ela tem duração de cerca de 15 dias, tá? No caso, a dengue pode sarar até menos que 15 dias, tá? Então, a dengue pode até ser mais rápida para a cura. As complicações. Chikungunya geralmente causa algumas complicações, que é uma encefalite, que é uma dor de cabeça constante, síndrome de Guillain-Barré. Nessa síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome neurológica do sistema nervoso e afeta também os meus membros. Então, quem contrai chikungunya e desenvolve a síndrome de pode perder os movimentos, certo? Então, eu conheço, por exemplo, uma pessoa aqui em Porá que teve chikungunya e que ela ficou ficou até meses na cadeira de rodas, porque ela não conseguia andar por causa dessa síndrome de barreira que ela desenvolveu por causa não é uma doença tão facilzinha. Zika. Se eu for pensar dengue, chikungunya e zika, zika é a mais, das três, é a mais branda, é a doença mais tranquila em relação às três. Só que o perigo da zika é na gravidez, tá? As mulheres que estão grávidas e contraem zika, o zika vírus, esse vírus pode passar para o bebê e o bebê pode ter um problema no desenvolvimento do encéfalo, e ele pode nascer com microcefalia. Então, a zika também é transmitida pela mesma forma, pelo Aedes aegypti, e aqui o zika também, diferente da chikungunya e da dengue, ela pode ser passada também pelo sexo sem proteção, tá? E pode passar da mãe para o bebê. Então, também, o mosquito é o mesmo mosquito, é a questão da água parada, febre, aqui já é febre baixa, dor de cabeça, dor no corpo e nas juntas, manchas vermelhas no corpo e dor nos olhos, né? Aliás, olhos vermelhos. Então, aqui, o sintoma também é meio que parecido, só que mais leve. Então, na zika, o sintoma é bem mais leve, tá? Duração da zika, de 3 a 7 dias. Então, ela até se cura mais rápido ainda, né? Complicação dela seria mais raro de acontecer, mas pode ocorrer as encefalites, síndrome de Guillain-Barré, doenças neurológicas e microcefalia, tá? Que é no caso dos bebês. Então, prevenção é evitar a proliferação do mosquito. Também não existe vacina. Então, aqui comparando as três doenças, né? A zika, chikungunya e a dengue. Então, as três são transmitidas pelo mesmo mosquito, exclusivamente por ele. A gente não colocou a febre amarela aqui, porque ela é transmitida pelo Aedes aegypti, mas também é transmitida por outro tipo de mosquito, tá? Então, febre. Na zika é febre baixa, que pode estar até ausente. Eu posso ter zika e nem ter febre. Chikungunya, febre alta, tá?
de início imediato. Então, contraiu, já tem essa febre. Quase sempre presente. Então, quer dizer que eu posso ter chikungunya e nem ter essa febre tão alta assim. Na dengue, a febre é alta, de início imediato, então contrair logo já que eu tenho febre alta e sempre presente. Né? Dores nas articulações. Eu posso apresentar na zika, posso apresentar dores nas articulações intensas, né, na chikungunya e moderada na dengue. Então, a dor na articulação na zika é bem moderada, ela é mais branda. Então, se eu fosse pensar das 3 doenças aqui, a zika é a mais branda. Tá? O pior da zika é nas mulheres grávidas. Manchas na pele, quase sempre presente na zika, né, nas primeiras 24 horas. Na chikungunya se manifesta 48 horas e na dengue pode estar presente, mas não é sempre, tá? Outra aqui, coceira. Pode ser leve ou intensa, né, na zika. Apresenta de 50% a 80% dos casos de intensa a leve. E na dengue também apresenta essa coceira, mas ela é geralmente no final da doença. A vermelhidão pode aparecer também, né, nos 3 casos aqui. Chikungunya, então, eu vou ter nele, que é a questão que seria uma das mais comparação da chikungunya com a zika aqui. As dores são intensas nas articulações, pés e mãos, tá? Na zika, essas dores não são tão intensas assim. Dor de cabeça, dor muscular, manchas vermelhas e febre alta. Aqui na zika, eu vou ter dor nas costas, olhos vermelhos, dor de cabeça, dor muscular, febre baixa, né, lesões ou pontos vermelhos aí na pele, tá? Então, essa seria a diferença entre as duas. Febre amarela. Febre amarela também é outra doença transmitida por esse mosquito Aedes aegypti. Por isso que é muito importante a gente evitar a água parada. Porque é um mosquito só que transmite 4 doenças para a gente. Né? É o mesmo mosquito, né, que a gente falou agora. Outro mosquito que pode transmitir a febre amarela é o Haemococcus. O mosquito Aedes aegypti, ele é um mosquito urbano, que está nas cidades. Então, a febre amarela urbana é transmitida por ele. O mosquito Haemococcus é um mosquito de áreas silvestres. O que é área silvestre? Área de mata, né? Fazenda, né? Área de mata, eu vou ter esse mosquito Haemococcus. E ele também transmite a febre amarela. Bom, febre amarela, né? Ela vai causar o quê? Dor de cabeça, amarelamento da pele, amarelamento dos olhos, né? Náuseas. Então, eu vou ter... O estômago sempre está embrulhado, né? Parece com vontade de vomitar, tá? Então, esses são um dos sintomas da febre amarela. E, lógico, também a questão da febre, né? Então, esse vírus da febre amarela pode causar febre, vômito, dores no estômago, degeneração do fígado. Então, ele ataca o fígado, ele vai começar a destruir aí as células do fígado, causando, então, aumento do pigmento bilirrubina no sangue. Todo vírus que ataca o fígado, tá? Ocorre liberamento dessa substância chamada bilirrubina. Essa substância bilirrubina é a substância que dá a cor amarelada para a pele. Por isso que a doença é chamada de febre amarela, porque vai apresentar febre e, lógico, a pele da pessoa, os olhos vão ficar amarelados, tá? A gente vai ver que tem outras doenças que atacam o fígado e também causa amarelamento da pele e dos olhos, tá? Porque ocorre liberação de bilirrubina, tá? Professora, Pode falar. antigamente eles falavam que a febre amarela não tinha cura, né? Aí agora, assim, a gente tem cura para ela, né, e tem prevenção, né, mas antigamente é porque morria muita gente com a febre amarela, né, na verdade eles não sabiam como tratar, como evitar, né, tem casos de morte por febre amarela, sim, então, assim, tem muitos casos de pessoas que contraem e morrem, mas não é 100% dos casos, né, então, grande maioria hoje das pessoas que contraem febre amarela sobrevivem, né, então por isso que eles acreditavam antes que ela não teria cura, porque eles não, na verdade, era questão do desenvolvimento do tratamento mesmo, né? Então, aqui, a febre amarela, né, nos casos mais graves dela, ela pode
causar hemorragias intensas. E aí, assim, claro que se a pessoa já está com essas hemorragias intensas, é mais difícil de curar, né? Mais chance dessa pessoa vir a óbito. Mas nem todos os casos chegam a essa hemorragia tão intensa, né? A febre amarela hoje, ela é considerada como uma doença praticamente erradicada. O que quer dizer isso? Não significa que o vírus não exista. É igual a gente pensar o coronavírus. Ele nunca vai desaparecer, a gente fica torcendo, até eu mesmo falo, esse vírus podia sumir. O vírus nunca vai desaparecer, né? O vírus vai viver, não é que ele vai viver, ele vai existir aí para sempre, assim como o vírus da febre amarela. Só que o que vai acontecer? Por que a febre amarela a gente não ouve falar de casos, né? E por que ela é considerada erradicada? Erradicada quer dizer que não tem mais, não está existindo casos. Pela vacina. Então, vacinou, as pessoas são imunizadas. Se eu entro em contato com esse vírus, eu não contraio, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas é passando caminhão aqui na porta de casa, que Deus me livre. Barulho demais. Então, olha só. Então, essa doença, não é que o vírus não exista, é que a gente já tem anticorpos contra esse vírus. Então, se eu entro em contato com o vírus da febre amarela, fui vacinada, eu já tenho anticorpos. Meu anticorpo vai e já mata o vírus e eu não fico doente, tá? Então, a vacina é uma coisa que até agora é de responsabilidade de vocês, né? Porque está acontecendo agora, as pessoas ultimamente, né? Principalmente esses pais de agora, né? De quem tem criança agora, eles não estão vacinando os filhos, estão deixando as vacinas de lado. A vacina é uma forma da gente prevenir várias doenças. Então, várias doenças são prevenidas pela vacina. Então, é uma coisa muito importante. Tem umas pessoas que colocam na cabeça que vacina é para matar as pessoas, que vão marcar as pessoas, que vão ter um chip ali. Isso é tudo lorota, não existe isso, gente. Né? A vacina é uma coisa que é para a nossa saúde, para prevenir as doenças. Tá? Então, a febre amarela é prevenida através da vacinação. Então, vacinei, não contraio isso. Tá? Então, a vacinação ela é extremamente importante. Antigamente, as pessoas, para viajar de um estado para o outro, elas tinham que mostrar o cartão de vacina ou só entravam em outro estado se tivesse vacinado. Né? Eles paravam o ônibus, por exemplo, se você estivesse viajando de ônibus, e aí vacinava você para entrar num estado por causa dessa febre amarela. Então, antigamente ocorria isso. Então, assim, a vacinação em áreas endêmicas, e o centro-oeste, a região centro-oeste é uma área endêmica, né? Ela ocorre principalmente em áreas que tem muita floresta. Então, região centro-oeste, porque a questão por exemplo, aqui em Goiás, mas Mato Grosso, principalmente, que tem muita região de mata, né? Para entrar no estado tinha que ter essa questão de vacinação. Então, tinha uma campanha frequente aí, tá? Uma outra coisa que é um erro que as pessoas têm, o que elas não compreendem, talvez não entenderam, é em questão do macaco e a febre amarela. O macaco, ele não transmite febre amarela para o homem. Então, o macaco, ele só é um indicador que naquela região há febre amarela, há um mosquito contaminado, tá? Por quê? O mosquito Haemococcus, que também transmite a febre amarela em áreas silvestres, né? Porque na área urbana, geralmente, o macaco não está. Esse mosquito, ele suga o sangue do macaco e ele pode passar o vírus da febre amarela para o macaco. Se o mosquito estiver contaminado, ele passa a febre amarela para o macaco e o macaco fica doente, o macaco morre, o macaco não sobrevive à febre amarela, tá? O macaco não passa a febre amarela para o homem, tá? Aí o Haemococcus pode também não estar contaminado, se sugar o sangue desse macaco contaminado, passa para o homem também. Mas o macaco não passa esse vírus para o homem, de maneira alguma. Ele não consegue contaminar o homem. Tá? Então, se eu encontro macacos que estão morrendo com febre amarela, ou, por exemplo, teve uma época aqui em Goiânia, há uns 2, 3 anos, que alguns macacos morreram e eles estavam com febre amarela. Aí, então, eu vou matar os macacos todos. Não, o macaco não é o transmissor, tá? É o mosquito, tá? Se, por exemplo, eu vou numa área de mata, eu tenho um mosquito Haemococcus ali, esse mosquito Haemococcus suga o meu sangue, então ele passou febre amarela para mim. E aí eu saio, vou para a cidade.
Na cidade, não tem o mosquito Haemococcus, mas tem o Aedes aegypti. Se esse mosquito suga o meu sangue, esse mosquito contraiu agora o vírus, né, da febre amarela. E aí esse mosquito vai passar esse vírus para as outras pessoas. Ele vai passar para os outros mosquitos, porque a fêmea vai reproduzir e vai ter os filhotinhos já contaminados, tá? E aí vai passar para outras pessoas também. Tá? Então, o macaco não transmite febre amarela. Ele só é um indicador se tem febre amarela naquele local ou não. Tá? Então, a transmissão só ocorre através do mosquito, que pode ser a Haemococcus em áreas silvestres e a Aedes aegypti em áreas urbanas. Então, também, a pessoa que tenha contato com a febre amarela ou, tipo, com a tomada vacina, né, ela não vai desenvolver isso também. Tá? Então, sintomas de pessoas não vacinadas que apresentam os sintomas seriam quais? Amarelamento da pele, amarelamento dos olhos, febre, dor no corpo, tá? Seriam os sintomas. Vai ter um inchaço da barriga também, porque o fígado vai ser atacado, então vai ter essa dor abdominal, tá? Então, calafrios, náuseas, vômitos são os sintomas da febre amarela. E a prevenção é a vacina. Então, a forma de prevenir a febre amarela é através da vacinação. Tá? Bom, então, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, eu tenho febre amarela, zika, chikungunya e dengue. Então, esse danadinho transmite 4 doenças para a gente. Outra doença que, graças a Deus, pelo menos não tem nada a ver com esse mosquito, mas é perigosa também, a hepatite. Hepatite, hepato significa fígado. Hepatite é uma inflamação do fígado, tá? Que horas que acaba a aula mesmo? Já acabou, na verdade. Já acabou, né? Folgada aqui, né? Ó, então, assim, na hepatite, eu vou continuar ela na outra aula, porque são 3 tipos, então não dá nem, se eu quisesse, não daria tempo de a gente falar nesse pedacinho, tá? Aí, dessa vez, eu não vou passar o slide, mas aí semana que vem eu deixo, que eu acho que eu consigo terminar as doenças, porque eu já tô, são 97, já consegui até no 56, são muitas doenças causadas por vírus, tá? E, assim, agora as doenças até são mais, quer dizer, tem algumas mais graves, mas tá tranquilo. Eu vou colocar no Forms, no grupo lá para vocês, tá? A chamada, tá bom? E aí agora eu deixo ela lá, tá? Então, bom descanso para vocês, tá? Até bom final de semana, tá? Até a nossa próxima aula. Aí pode falar. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professora. Parece que... Tchau. Tchau. Tem alguém que está falando e eu não estou entendendo. Não sei se é o Carlos, parece que é a voz do Carlos. Não sei, tem alguém falando e eu não tô conseguindo entender. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp para mim. Então eu vou mandar a frequência agora, tá bom? Então, tchau para vocês. Deixa eu fazer a frequência lá, que aí eu mando para vocês, tá? Então até semana que vem. Tchau. Tchau, professora.